sou o professor Elias Calas, aqui da Faculdade de Direito do Sul de Minas, e vou ter o prazer de falar com vocês hoje sobre um tema muito importante no direito, que é o artigo 5º da Constituição. Mas para chegarmos lá, eu primeiro gostaria de apresentar a vocês a Constituição do Brasil, né? Que é uma Constituição de 1988, ela foi promulgada no dia 5 de outubro de 88. E ela é uma das constituições mais avançadas do mundo, principalmente em termos de direitos fundamentais. Se nós compararmos com as constituições da maioria dos outros países, a Constituição brasileira é a que garante o maior número de direitos fundamentais. Isso para nós é um motivo de orgulho, mas é também um grande desafio, porque não basta que os direitos estejam consagrados na lei, é preciso que eles tenham efetividade. Então, o grande desafio, a grande questão que se coloca hoje no Brasil em termos de direitos fundamentais é como fazer com que essa previsão normativa que está no texto constitucional, que é espetacular, como é que ela se transforma numa realidade. Nós cansamos de ver direitos à educação, à saúde, transporte, lazer, à igualdade, todos consagrados aqui no texto, mas quando olhamos a realidade do Brasil, é muito distante, justamente porque falta efetividade. Então esse é o grande desafio pelo qual nós precisamos lutar, temos lutado e precisamos continuar nos próximos anos, talvez nas próximas décadas, dar efetividade ao que a Constituição do Brasil já consagra. Bom, eu queria começar dizendo que a Constituição é a principal lei do Brasil. Nós até falamos que é a lei das leis, né? Por isso que ela é chamada de Constituição, porque ela constitui o Estado brasileiro. Ela é a base de todo o direito brasileiro. Por isso é a lei das leis, é a lei mais importante. E tradicionalmente as constituições têm três funções. Primeiro, elas dão a estrutura do Estado. Nós sabemos que o Brasil é uma república, é um Estado federativo, tem 27 estados, 26 estados e o Distrito Federal. O Estado brasileiro é organizado em 3 poderes: executivo, legislativo, judiciário. De onde é que está dita, onde é que está colocada essa estrutura toda? Está na Constituição. Ela tem, portanto, esse papel muito importante. Dar a estrutura do Estado brasileiro é um dos papéis da Constituição. O segundo papel da Constituição é garantir os direitos fundamentais, e é sobre isso que nós vamos falar um pouco mais hoje, né? Num processo histórico que vem lá da Revolução Francesa, as constituições sempre tiveram esse papel, mas ele foi se ampliando, e é sobre isso que eu vou falar um pouco mais de cuidado. E há também, nas constituições mais recentes, uma terceira função, a função de direcionamento da atividade econômica. É o que os livros falam em Constituição dirigente, não é? É um fenômeno do século XX. E nós sabemos que o Brasil adotou o modelo de produção capitalista, livre concorrencial, e tudo isso está também na Constituição. A Constituição aponta o modelo econômico e dá diretrizes que precisam ser seguidas para o cumprimento desse modelo. Bom, mas falando então sobre os direitos fundamentais. Eles estão na Constituição numa reprodução dos direitos humanos, né? Direitos fundamentais e direitos humanos são basicamente a mesma coisa. A diferença é que direitos fundamentais é o nome que se dá aos direitos humanos na Constituição. E direitos humanos, essa expressão exatamente, costuma ser utilizada para se referir àqueles direitos consagrados no plano internacional, por meio de tratados internacionais. Mas quando um Estado soberano assimila esse conteúdo no texto da sua Constituição, aí eles geralmente são denominados de direitos fundamentais. Não há problema nenhum no ensino médio, numa prova, que vocês utilizem as expressões direitos humanos e direitos fundamentais como sinônimas, porque inclusive há autores que fazem isso.
mas nós costumamos distinguir dessa forma. Os direitos humanos estão nos tratados internacionais e os direitos fundamentais estão na Constituição. E dentro da nossa Constituição, os direitos fundamentais estão em todo o texto. Nós temos uma Constituição longa, com mais de 200 artigos, e em todas as partes da Constituição há alguma coisa de direitos fundamentais. Mas também existe um grupo de artigos que representam o núcleo dos direitos fundamentais na Constituição. Há alguns artigos que tratam desta matéria de frente, de forma concentrada, e o principal desses artigos é o 5º, por isso que ele é tão comentado quando se fala em direitos fundamentais. Sem dúvida nenhuma, ele é o principal dispositivo constitucional dedicado a esse tema dos direitos fundamentais. Tanto que é um artigo muito extenso, ele tem 78 incisos, mostrando mesmo como a Constituição brasileira foi generosa no tratamento dos direitos fundamentais. Eu gostaria de destacar que os direitos humanos e, por consequência, os direitos fundamentais, eles são compreendidos em 3 gerações. Fala-se em gerações ou dimensões, a mesma coisa. Na primeira geração dos direitos humanos, que foram os primeiros a serem reconhecidos, estão as liberdades. A liberdade de locomoção, de manifestação do pensamento, de exercício profissional. A ideia da primeira geração é que as pessoas tenham a possibilidade de fazer o que quiserem na sua vida sem a interferência do Estado. Por isso, a palavra que sintetiza a primeira geração dos direitos fundamentais é liberdade. A segunda geração é aquele grupo de direitos em que se faz necessária uma intervenção do Estado. A história mostrou que alguns grupos de pessoas, se não tiverem um auxílio do Estado, uma prestação do Estado, nunca vão conseguir condições razoáveis de vida. Então, por exemplo, para que haja assistência à saúde, é preciso que o Estado ofereça serviço público de saúde, distribua medicamentos, principalmente para aquelas pessoas mais pobres. Educação, é preciso que o Estado ofereça o sistema público de educação e fiscalize o sistema privado de educação, né? Assim também o trabalho, se não houver as regras sobre o trabalho, a fiscalização do Estado sobre o trabalho, se não houver a previdência social para garantir a aposentadoria dos trabalhadores, esses direitos não vão ser assegurados, eles não podem ser deixados de lado pelo Estado. O Estado tem que atuar positivamente para garanti-los. Essa é a segunda geração. Vejam que ela tem ligação direta com a ideia de igualdade na segunda geração, porque a ideia é que o Estado socorra os mais necessitados para que as pessoas tenham uma condição equilibrada de vida. E a terceira geração dos direitos fundamentais é aquela que diz respeito aos direitos de solidariedade, de fraternidade, que não são só meus, que não são só seus, que são de todos nós ao mesmo tempo. Por exemplo, o meio ambiente ecologicamente equilibrado. A proteção do meio ambiente não interessa a mim, não interessa a você individualmente, interessa a todos, aos brasileiros, aos argentinos, aos europeus. Não existe um meio ambiente brasileiro, o ambiente é mundial. E mais, não é só desta geração. Nós hoje colhemos aquilo que a geração passada plantou e estamos plantando o que a geração futura vai colher. Então vejam que esses direitos da terceira geração, eles rompem a noção de espaço e rompem também a noção de tempo. São direitos que pertencem a todos ao mesmo tempo. Por isso são chamados de direitos de fraternidade. Vejam que aí nós completamos o lema da Revolução Francesa. Liberdade é a primeira geração dos direitos humanos, igualdade a segunda geração e fraternidade a terceira geração. Bom, no artigo 5º, que é o nosso foco principal, estão consagrados direitos basicamente da primeira geração.
O que nós encontramos no artigo 5º, principalmente, são liberdades. É lá, por exemplo, que está assegurada a liberdade, como eu disse, de locomoção, que nós falamos tanto, né? O direito de ir e vir. A Constituição diz que em tempos de paz não pode haver restrição sobre o direito de se locomover em todo o território nacional. Só para dar um exemplo. Eu gostaria de destacar, então, nesse contexto, alguns dispositivos pontuais, porque é claro que não dá para falar dos 78 incisos que estão presentes no artigo 5º. Primeiro que eu gostaria de mencionar é o caput do artigo 5º, é a cabeça do artigo 5º. Ele começa dizendo assim, olha, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer espécie, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil, e aí continua dizendo os direitos. Veja que isso é um ponto importante, a Constituição garante os direitos fundamentais a todos os brasileiros, é claro, mas também aos estrangeiros. E quando diz que é aos estrangeiros residentes no país, não se refere só literalmente aos que residem. Esse texto tem sido interpretado de forma ampliativa para alcançar todos os estrangeiros que estejam no Brasil, inclusive o turista, inclusive aquele que esteja a trabalho ou que veio para um evento. Todos os seres humanos têm essa proteção. Portanto, tanto os brasileiros como os estrangeiros que estiverem no Brasil podem desfrutar da proteção que o artigo 5º, nos seus 78 incisos, garante. Depois eu queria fazer referência ao inciso 2º, que diz assim: ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Isso é muito importante. Este é o enunciado do princípio da legalidade. Significa que não é a vontade de nenhuma autoridade, não é a vontade do delegado, não é a vontade do delegado de polícia, nem do juiz, nem do promotor, nem do presidente da República, nem a vontade de ninguém pode nos obrigar a conduta. Nós somos livres para fazer o que quisermos. A única forma de impor condutas às pessoas é por meio da lei. Só a lei pode obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Vejam que por trás deste enunciado está a garantia da nossa liberdade. Nada pode nos ser exigido, imposto, nem proibido, se não houver uma lei por trás disso. E a lei é aquela que passa pelo Congresso Nacional, que é votada pelos deputados, que é votada pelos senadores, que é sancionada pelo presidente da República e publicada no Diário Oficial. Isto é a grande garantia, a garantia geral de liberdade das pessoas. Só a lei pode obrigar ou proibir condutas. Um outro dispositivo que eu gostaria de mencionar, que acredito tenha relação com o momento que o Brasil vive, é o inciso 4º, a liberdade de manifestação do pensamento. Porque a Constituição garante a todas as pessoas o direito de dizer o que pensa e proíbe a qualquer tipo de censura. Nós vimos recentemente uma decisão do Supremo Tribunal que foi noticiada na imprensa, que proibiu qualquer censura prévia, inclusive nas biografias não autorizadas dos artistas. Veja, isto está em perfeito acordo com a Constituição, porque o sistema constitucional do artigo 5º você pode dizer, escrever, publicar o que quiser, desde que assine, não haverá censura prévia, haverá responsabilidade a posteriori. Então você publica o que quiser, mas depois responde pelos danos que isso causar, pelos abusos que isso causar. Isso também é muito importante, porque a garantia, atrelado a isso, está a liberdade de imprensa, a liberdade de crítica, a possibilidade de fazer oposição, de levantar ideias contrárias, de debater democraticamente.
Eu também quero destacar aqui o inciso 16 do artigo 5º, que fala da liberdade de reunião. Nós temos visto no Brasil, já há algum tempo, manifestações populares nas ruas. Isso tem autorização constitucional. A Constituição diz que as pessoas são livres para se reunir pacificamente. Claro que se houver confronto, se houver violência, aí as manifestações podem e devem ser coibidas pelo poder público. Mas enquanto elas forem pacíficas, elas são absolutamente livres, bastando comunicação às autoridades para que haja a segurança do evento, o contorno de implicações sobre o trânsito, bastando, portanto, que haja comunicação, não é necessário obter autorização, porque nós temos o direito de ocupar os espaços públicos para manifestações democráticas e pacíficas. E por fim, eu quero fazer referência a mais um dispositivo que me parece muito importante, que é o inciso 54. No artigo 5º da Constituição, nós também encontramos as garantias processuais, e a principal delas é esta, do inciso 54, é o chamado devido processo legal. A Constituição diz assim: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. E devido processo legal significa ter a defesa feita por um advogado, ter oportunidade de recorrer da decisão, ter oportunidade de produzir as provas que quiser na sua defesa, de não confessar a culpa, ter os prazos observados, esse conjunto de direitos processuais que são uma garantia muito importante da nossa liberdade. Nós frequentemente vemos pessoas que não entendem nada de direitos fundamentais dizerem assim: aquele sujeito é um bandido, praticou crimes graves, como é que tem um advogado fazendo a defesa dele? Ora, isso é um direito fundamental inalienável, é obrigatória a defesa por um advogado. Sabe por quê? Nesse caso, é um bandido que está sendo defendido, provavelmente ele vai ser condenado, inclusive. Mas amanhã pode ser um de nós, acusados injustamente por crimes que não cometemos. E aí nós vamos perceber a importância de uma defesa intransigente e vamos perceber a importância de um direito que não dispensa em hipótese alguma a defesa, porque é nesse momento que nós teremos condição de evitar uma condenação arbitrária por crimes, repito, que nós não cometemos. Bom, e aí vão longe ainda os incisos do artigo 5º da Constituição. Como eu falei, não temos condição de mencionar todos. Por isso eu quero remetê-los agora aos parágrafos do artigo 5º, principalmente ao parágrafo 2º, que diz o seguinte: os direitos mencionados no artigo 5º não excluem outros decorrentes do sistema ou dos tratados internacionais de que o Brasil participe. Esse parágrafo 2º nos mostra que, apesar desse artigo 5º tão generoso, tão completo, ainda podem existir outros direitos fundamentais, claro que podem, que não estão ali previstos expressamente. E aí o parágrafo 2º do artigo 5º diz: esses outros direitos que não estejam expressos, mas que decorram do sistema, dos princípios que o Brasil adota, dos tratados que o Brasil participa, também estão garantidos pela Constituição. Porque os direitos fundamentais não são um rol fechado, um rol taxativo, não é uma lista que esgota os direitos fundamentais. Existem outros e podem surgir novos que nós ainda não conhecemos e que vão ser descritos no futuro. Todos esses vão sendo automaticamente incorporados ao nosso sistema de proteção, mesmo que não haja um dispositivo falando deles literalmente. Para terminar, então, quero fazer apenas uma referência aos artigos seguintes: ao 6º, que é um artigo em contraste com o 5º, super curto, ele só tem o caput dos direitos sociais. É ali que ele fala, então, já entrando na segunda geração, do direito ao trabalho, ao lazer, à saúde, à educação, à moradia,
tão frequentemente mencionado. Vale a pena uma leitura atenta do artigo 5º, todo ele, do 6º, que é muito curtinho, e também do artigo 7º, onde estão assegurados os direitos dos trabalhadores. 6º e 7º, dentro aí de um capítulo dos direitos sociais, que são a segunda geração dos direitos fundamentais. Muito obrigado, boa sorte no Enem.